Esse Outcast é para você que está morrendo de curiosidade sobre o que acontece em Space Jam: Um Novo Legado. Esse vídeo é abarrotado de spoilers, eu vou contar tudo, então se você não quer estragar nenhuma surpresa, para por aqui. Já você que realmente quer saber logo o que rola, vem comigo. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Space Jam: Um Novo Legado, todo mundo já sabe, trata-se do LeBron James que se junta à turma do Pernalonga num jogo de basquete. É a continuação de Space Jam, um jogo do século de 1996, que trazia na época, maior astro da NBA, creio que seja o maior astro da NBA de todos os tempos, que era o Michael Jordan. Hoje, o posto de maior estrela da Liga Americana de Basquete é o LeBron James. Então, ele é literalmente a bola da vez. O filme começa com um prólogo em 1998, quando um garoto, LeBron James, vai para um jogo de basquete, só que ele é viciado em videogame. Ele fica jogando um Game Boy, e é um game dos Looney Tunes, e aquilo ali desconcentrou o garoto e fez com que ele errasse uma cesta. E ele toma a maior bronca do treinador, porque aquele negócio tira a concentração dele. E aí a gente tem a introdução do filme, que é muito parecida com a introdução do Space Jam de 1996, que eram aquelas jogadas incríveis do Michael Jordan. Aqui a gente tem as jogadas do LeBron James na sequência de abertura. Aí a gente vê as jogadas do LeBron nos times por onde ele passou, o Cleveland Cavaliers, o Miami Heat e o atual Los Angeles Lakers. Nos dias atuais, LeBron James tem um filho, o Dom, que ele quer que seja a nova promessa do basquete. Só que o garoto está em outra. O garoto, ele é um gênio da computação e ele é um desenvolvedor de games com apenas 12 anos de idade. LeBron James quer que ele vá para o acampamento de basquete, quando na verdade o verdadeiro desejo do garoto é ir para o acampamento da E3. A E3, que é aquela famosa feira de games que rola nos Estados Unidos. Surge um convite para que LeBron James vá até os estúdios da Warner Bros. Para que ele seja escaneado. É um negócio meio absurdo, né? Para que ele seja escaneado e se transforme em uma atração dentro de uma plataforma de entretenimento da Warner. Aí começa a rolar várias brincadeiras, né? Mostra o LeBron James no Game of Thrones, o LeBron James inserido no universo da Warner. E ele não gosta da ideia. E ele diz que, inclusive ele faz uma brincadeira tanto com o Jordan quanto com ele próprio, que esportistas não são bons atuando. O que acontece é o seguinte: os servidores da Warner, eles são comandados por um algoritmo, que é aquele personagem do Don Cheadle que a gente vê no trailer, e aquele personagem, ele se sente muito injustiçado, esse algoritmo, ele se sente um injustiçado, ele se sente desvalorizado, então ele quer algo que faça com que ele ganhe valor. E era justamente com o LeBron James como atração da plataforma de entretenimento que ele ganharia isso. Como o LeBron James teve a ousadia, a pachorra de dizer que a ideia colocada ali para ele integrar a plataforma de entretenimento era muito boba, era ruim, então ele fica com ódio do LeBron James e faz com que ele e o filho dele sejam capturados para dentro do hiperespaço dos computadores da Warner. What in the Matrix hell? Aí o lance é o seguinte: para eles dois saírem de lá, o LeBron James vai ter que vencer uma partida de basquete. O algoritmo, o nome dele é algoritmo mesmo, ou melhor, ALG. Ele manda o LeBron James lá para a terra dos Looney Tunes, enquanto ele fica com o garoto mostrando toda aquela maravilha tecnológica, aquela engenharia da informática, e o garoto, como um mini gênio, fica deslumbrado com aquilo tudo. Enquanto isso, o LeBron James é arremessado lá para a terra dos Looney Tunes. A gente vê aquela sequência que até aparece no trailer, que ele vai passando pelos mundos, né, do Game of Thrones, aí ele
ele vai voando, né? Passa pelo mundo do Mágico de Oz, do Harry Potter, do Matrix e cai lá na terra do Pernalonga, onde só habita atualmente o Pernalonga, porque o algoritmo apagou todos os Looney Tunes dali e saiu espalhando por outras áreas da Warner Bros. É isso que o Pernalonga revela para o LeBron James quando ele chega lá já em forma de desenho. Essa forma de desenho que a gente vê, ele fica bastante tempo, o LeBron James ele fica bastante tempo na forma de desenho animado. Com todo o acervo de personagens da Warner disponíveis, o LeBron entra numa de chamar o Superman, chamar o King Kong, mas ele vai ter que se contentar com os Looney Tunes mesmo. Tem que sair rodando várias áreas da Warner para resgatar os Looney Tunes. E que começa um monte de referência. O Pernalonga e o LeBron James vão para a área da DC, que na verdade é a DC Animated. Vai o LeBron James de Robin e o Bugs Bunny de Batman, num Batmóvel com uma orelhona de coelho. Aí eles topam com o Patolino de Superman, vestido de Superman, e o Gaguinho, e eles estão ali a bordo de um trem desgovernado. Essa sequência é bem cartunesca mesmo, bem Looney Tunes, e as coisas são meio... aquela ação cartoon meio gratuita. O que acontece é que o trem desgovernado faz um estrago danado ali em Metrópolis, o Superman tem que salvar e a Liga da Justiça fica pé da vida. A Liga da Justiça aparece naquele traço do Animated Series, né? Da Liga da Justiça do Bruce Timm e do Paul Dini. Aí o Papaléguas e o Coyote estão no mundo do Mad Max Estrada da Fúria. O Frangolino tá em Game of Thrones. O Taz é arremessado pelo Rick e Morty na nave em que estão o Pernalonga e o LeBron James, que eles roubaram do Marvin, o Marciano. Inclusive é engraçado que quando o Pernalonga assume o comando da nave, ele faz uma referência a Star Trek, né? Uma missão de 5 anos, ele diz. É engraçado isso, né? Porque é uma coisa que não é propriedade da Warner e que rola referência. Mais tarde no jogo vai rolar também uma referência de Volta para o Futuro, que aparece uma placa de carro que tá lá um negócio escrito Back to the Bucket, Califórnia, com aquela fonte do logo do De Volta para o Futuro. Aí nessa de catando os Looney Tunes, eles vão parar no filme Casablanca, eles vão parar em Matrix, que é onde tá a vovó e o ligeirinho. Ela dá aquele golpe da Trinity, né? Porque se passa naquela sequência inicial do Matrix. E a Lola Bunny, ela tá em Temícera, participando lá de provas das Amazonas, e essa prova é coordenada pela própria Mulher Maravilha, que ali tá com o traço da Gal Gadot. Ela não consegue realizar toda a tarefa, que ela participa ali de uma espécie de, como se fosse aquela Olimpíada das Amazonas que a gente viu no início do Mulher Maravilha 1984, ela não consegue cumprir a missão dela, porque ela vai salvar o LeBron e o Pernalonga. Mas ela é reconhecida pelos seus valores e é ordenada como uma amazona pela Mulher Maravilha. Daí o time junto, eles têm que se unir pro tal do jogo de basquete. Só que como vai acontecer esse jogo de basquete? O algoritmo bota uma pilha no filho do LeBron James para que ele crie um game. Na verdade, esse jogo de basquete vai ser um game com a engenharia do garoto, semelhante ao game que o garoto criou na vida real. Com isso, o algoritmo descobre que no celular do Dom ele tem alguns jogadores da NBA escaneados justamente para transformá-los em personagens do game que ele criaria. Esses jogadores da NBA, que o garoto teve a oportunidade de ter contato num evento beneficente em que o pai estava participando, eles são o Anthony Davis, o Damian Lillard e o Klay Thompson. E da WNBA, que é a NBA feminina, tem a Nneka Ogwumike e a Diana Taurasi. O algoritmo pega esses jogadores que
eram para ser transformados em personagens de game e transformam eles nos oponentes dos Looney Tunes, né, que é o Goon Squad, o Esquadrão Valentão, que é aqui a nova versão dos Monsters. Aí são esses jogadores da NBA, só que com formatos alienígenas, né? A Diana tem formato de cobra, a NECA tem formato de tarântula, o Klay Thompson é uma mistura de água e fogo. O Anthony Davis é uma espécie de homem-pássaro, enfim. E para a plateia do jogo, ele reúne o algoritmo, ele traz todos aqueles personagens de Hanna-Barbera e da Warner Bros. Assim, aqui é toda aquela lista de personagens que vocês provavelmente já viram aí em vários vídeos quando saíram os primeiros trailers. Então vocês já sabem que é um monte de personagem de Hanna-Barbera, de Warner. Então aparece os Flintstones, os Jetsons, os Herculoides, o Tutubarão. É muito personagem, assim, a lista realmente é longa e eu creio que não vai faltar vídeo mostrando uma por uma, então eu não vou nem perder tempo com isso aqui, mas é a plateia. Ao time dos Goon Squads vai se juntar o próprio garoto, o próprio filho do LeBron James, contra o próprio pai, porque o algoritmo bota a pilha no menino, que é ali que ele vai provar o verdadeiro valor pro pai dele, ali na base da manipulação. Aí a gente tem a situação muito parecida com o primeiro Space Jam. O jogo começa com os Looney Tunes tomando uma verdadeira lavada, e aí eles vão pro vestuário e vem aquela coisa toda, aquela lição de moral que o LeBron James dá para eles, que eles só vão ganhar se eles forem eles mesmos. E aí você deve estar perguntando, será que vai aparecer o Michael Jordan? Pois é, nessa hora os Looney Tunes, eles apresentam o Michael Jordan como sendo o reforço, a ajuda, o técnico, o apoio moral. E aí entra em cena o Michael B. Jordan, o ator Michael B. Jordan. Ele estava de gaiato na plateia do jogo e foi levado lá pro vestiário dos Looney Tunes. E aí eles veem, não, pô, foi um engano e tal. Olha, é uma piada que provavelmente vai arrancar muita risada. Na exibição para a imprensa, muita gente riu, mas eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai passar raiva porque queria ver o Jordan no filme. E o Jordan não aparece. É só essa brincadeira aí mesmo. E aí eles voltam pro segundo tempo com aquela maluquice toda de Looney Tunes e tal, aquele absurdo todo, como a gente viu no primeiro Space Jam. No meio da partida tem até uma batalha de hip hop. E aí chega uma hora que o time tá perdendo, inclusive eles fazem, eles estão perdendo de mais de 1000, e aí eles criam uma máquina atiradora de bolas com o Coyote, passam o jogo e o algoritmo fica pé da vida com o time e começa a esculachar o garoto, dizer que o pai dele estava certo, dando a entender que o garoto é um fracassado e tal. E aí ele olha pro pai e vem o momento piegas, aquela coisa de me perdoa pai, e ele me perdoa filho, e eu te amo, e eu vou aceitar você como você é, e aquela, enfim. Aí o garoto passa pro lado dos Looney Tunes e o algoritmo vira um jogador da NBA, né? O Don Cheadle, ele fica uma forma em CGI, ele fica gigante, musculoso e se junta a alguns squads. O jogo tá ali bem apertado, mas aí a única saída é realizar um movimento que fez com que o jogo do garoto, o jogo original que o garoto criou na vida real, desse um bug. E esse bug era o seguinte: o jogador tinha que fazer um movimento para um lado, para o outro e para trás, que aí o jogo daria pau. O problema é que o jogador que fizesse isso seria deletado do jogo.
como aconteceu com o personagem do jogo do Dom. E alguém teria que se sacrificar. Quem se ofereceu para isso foi o Pernalonga. Essa altura do campeonato, a esposa do LeBron James, com a filha pequena, e o parceiro do LeBron, eles tinham ido para o Warner para saber que aconteceu, que sumiço é esse, né, do LeBron, e entraram nos computadores e caíram na plateia. Aquilo ali virou meio casa da mãe Joana, porque o algoritmo também começou a escanear muitas pessoas reais para a plateia do jogo, né, junto ali com todos os personagens da Hanna-Barbera. O LeBron vai dar a enterrada, mas o Alger agarra ele. O Pernalonga joga um propulsor virtual que faz o personagem de game pular mais alto, e é isso que faz o LeBron pontuar em cima da risca do cronômetro. No fim das contas, obviamente, deu tudo certo, eles ganharam o jogo. Os alienígenas do primeiro filme aparecem no meio da plateia, decepcionados com a vitória dos Looney Tunes. Aí os Looney Tunes voltam a ser animação, porque quando o jogo vai começar, o algoritmo cria um upgrade que faz com que o LeBron James, que estava em versão desenho animado, volte para a versão em live action, e os Looney Tunes ganhem aquela versão 3D. Então, depois que o jogo termina, eles voltam à versão em 2D e o Bugs Bunny é apagado. Só que no final, o LeBron James dizendo pro filho que ele não precisa ir pro tal do acampamento de basquete, que ele pode ir pro acampamento da E3 e tal, e aí ele diz que vai, mas vai levar a bola, né? O garoto, né? Vai pra E3, mas vai levar a bola. E aí aparece pro LeBron James o Pernalonga, e ele dizendo que a explicação dele ter sobrevivido é que cartoons não morrem. Assim, a explicação é simplista assim mesmo. E aí pergunta pro LeBron se pode ficar um tempo na casa dele, e diz que vai chamar, e pergunta se ele tem um beliche, porque ele vai chamar a turma dele para visitar. E aí termina, nos créditos aparece lá a mistura dos Looney Tunes com vários esportistas e tal. Não tem cena pós-crédito, e Space Jam, um novo legado. É isso aí. Agora eu quero saber de você. Como é que tá a animação para Space Jam, um novo legado? Deixa aqui nos comentários. Tá chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, tem coisa bem legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.